Ô, Débora, o Fernando Nakagawa está acompanhando também esse assunto aqui desde o início, então ele já está aqui novamente no estúdio conosco, porque a Petrobras informou, como você disse aqui, que recebeu essa licença do IBAMA para conseguir fazer a perfuração de um poço exploratório, né? Um único poço, por enquanto, nessa região chamada margem equatorial, ali na foz do Amazonas, chamada, né? Que é uma das bacias da margem equatorial, porque a margem equatorial é até ali o Rio Grande do Norte. Naka, conta um pouquinho então, né? A gente acompanhou, né, desde o início essa discussão toda. Por que ela, como você destacou, uma das notícias mais importantes do ano, talvez dos últimos anos para a Petrobras, embora, estava dando uma olhada aqui, a cotação da Petrobras está andando meio de lado, assim, né? Não reagiu de maneira tão espetaculosa, assim. Não foi uma combustão. Não foi um pré-sal para as ações. Exato. Mas, do ponto de vista estrutural, esta autorização hoje pode significar algo tão importante quanto o pré-sal em termos futuros. Por quê? Porque a Petrobras diz que a partir de 2030, 2031, a curva de produção dos campos que já existem, daqueles que já estão sendo explorados, começa a cair. Ou seja, a partir de 2030, 2031, a produção da Petrobras de petróleo no Brasil começa a cair. Por isso, a Petrobras está tão desesperada em encontrar novas áreas a serem exploradas. E a margem equatorial, na visão da Petrobras, é a mais potencialmente importante nessa história. A gente separou aqui, tem um mapinha da própria Petrobras, e aí fica claro que por que tem tanto potencial essa história. Essa área aqui, em amarelo, que a gente está tratando, né? A margem equatorial, os poços onde a Petrobras, a área onde a Petrobras vai explorar, que está a mais ou menos 175 quilômetros da margem da praia, né? Do litoral do Amapá, e a cerca de 500 quilômetros da foz do Amazonas, né? Então, esta é a distância. Mas por que é tão promissor? Porque na vizinha na Guiana, a produção tem sido muito expressiva. Então, toda aquela região à esquerda tem gerado muitos milhões, bilhões de dólares em petróleo. Por isso, até o ministro Alexandre Silveira disse no ano passado que os nossos vizinhos estavam chupando de canudinho o petróleo da margem equatorial, porque, em tese, é preciso verificar isso, o petróleo está todo lá embaixo, né? num pré-sal, né? Lá debaixo da terra, e seria um campo único, uma área única. Há outras áreas, como o Yuri mencionou, da mesma margem equatorial, com potencial, por exemplo, mais aqui na costa do Pará, né? Cuidado com a margem. Quase eu caí aqui na margem do palco aqui. Mas esta é a área, então, que a gente está tratando. Na próxima tela, a gente tem a reação da presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. Ela disse numa nota: a conclusão desse processo é uma conquista da sociedade brasileira e revela o compromisso das instituições com o diálogo, a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país. Magda Chambriard, na semana passada, apertou o tom contra o IBAMA porque o equipamento usado para esta perfuração, ele está alugado há muito tempo, é um equipamento cujo aluguel custa centenas de milhões de reais e que, em tese, se ele não começasse a operar amanhã, ele poderia ter de ser devolvido. Nossa. Então, existia todo um contexto ali de pressão sobre o IBAMA e vale lembrar, a Petrobras estava esperando há 5 anos essa licença. Aí na próxima tela a gente tem mais uma frase da promessa de Magda, dizendo que eles vão operar na margem com segurança, responsabilidade e qualidade, e ela diz: esperamos obter excelentes resultados nessa pesquisa e comprovar a existência de petróleo. Por que ela está dizendo isso? Porque é só uma pesquisa, não é a licença efetiva para exploração comercial. É um poço que será perfurado, mas há muita expectativa positiva de que sim, haverá petróleo ali. E aí, em tese, o próximo passo para a exploração, ele pode ser mais fácil. Não dá para dizer que será, mas esta etapa demorou 5 anos, então é um motivo para se comemorar. E aí, rapidamente, né, Naka? Porque aí essa questão que muitos, né, dos defensores desse projeto frisavam, é um poço, não é já sair fazendo uma série de perfurações, é um poço, e aí todas as exigências das bases para atender eventuais emergências, né? Aquela série de reportagem que o Caio Junqueira fez aqui na CNN sobre esse processo todo ajuda a explicar bastante disso, né? Que era ali no Oiapoque, e antes estava em Belém, que é bem mais distante. Então, com isso você
ganha celeridade no atendimento de uma eventual emergência, o que não significa que não satisfaça plenamente todos os ambientalistas. Exatamente. Ainda tem muita crítica. No caso de um vazamento, provocaria um problema internacional, porque as correntes jogariam esse óleo para águas internacionais e para outros países, enfim. Mas é um pouco nessa linha aí a discussão. E aí, na próxima tela, a gente tem um balanço dessa história. Quem ganha e quem perde aqui depois de tudo isso, né? Obviamente, entre os vencedores, o presidente Lula, a Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, o ministro Alexandre Silveira e os acionistas da Petrobras. Ainda que a ação não esteja subindo hoje, se de fato for comprovado tudo aquilo que se espera, as reservas comprovadas da Petrobras poderiam subir até 50%. Estimativa da EPE, a empresa de pesquisa energética. Isso se a exploração aí desse poço confirmar o potencial da potencial e tiver o aval para exploração comercial. Quem perde? Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, que era declaradamente contra. Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA e que foi muito pressionado nessa história. Os órgãos ambientais e a COP, porque ela começa em Belém daqui a 20 dias. Então, obviamente, é uma vidraça para o governo Lula que vai sediar este encontro.